Olá, alunos! Essa é a nossa segunda videoaula. Sejam bem-vindos. E a gente vai trabalhar nessa videoaula, a unidade 1, as origens da formação do Brasil. Bem, nessa unidade, nós vamos trabalhar com alguns conceitos iniciais. A gente vai trabalhar com o conceito de cultura, o conceito de estranhamento, o conceito de etnocentrismo e identidade cultural. Nós vamos ver como esses conceitos vão se relacionar para a gente pensar um pouquinho como se deu a formação do Brasil. Aqui a gente tem uma imagem do mapa do Brasil com várias etnias, demonstrando uma pluralidade, uma versatilidade nesse quesito de identidade brasileira. Então, nós vamos discutir um pouco esses aspectos para a gente entender melhor, né, como é que se deu essa formação do Brasil. Bem, nós vamos começar discutindo o conceito de cultura. E aí é importante que a gente comece definindo o que é a cultura. A cultura, ela significa todo aquele complexo que inclui o conhecimento, a arte, as crenças, a lei, a moral, os costumes e todos os hábitos e aptidões adquiridos pelo ser humano, não somente em família, como também por fazer parte de uma sociedade do qual é membro. Esse conceito é de um antropólogo chamado Edward Taylor. E foi um dos primeiros conceitos que se trabalhou com cultura. Dá para a gente perceber que é um conceito bem amplo, por isso que a gente vai estar utilizando aqui. Mas vale destacar e ressaltar que a antropologia, que é uma área que estuda bastante a cultura, já mostra que há vários conceitos, várias definições para esse termo. Mas nós vamos trabalhar com essa definição do Edward Taylor. E aí, a partir desse conceito, eu trouxe essa indagação para a gente pensar. Nós aprendemos ou nascemos com cultura? Bem, essa questão faz a gente se remeter à ideia de que a cultura é algo construído, né? É algo mutável, é algo que está presente nas sociedades. Então, quando nós nascemos, há ali uma sociedade que vai nos socializar e vai fazer com que possamos aprender os códigos que fazem parte daquela sociedade, desde que a língua, o modo de se relacionar, o modo que vai se comer e todas essas referências, todos esses códigos que fazem parte de cada sociedade. Isso é o que nós chamamos desse complexo que é a cultura. Então, nós aprendemos, né, a fazer parte daquela cultura. Então, a cultura é algo que nós aprendemos, não nascemos com ela. É algo que a gente vai adquirindo ao longo do nosso processo de socialização. Então, isso é importante para a gente entender que a cultura é algo inventado, é algo construído por nós. Portanto, é algo que nós aprendemos ao longo do tempo. A cultura, ela corresponde ao modo de vida de um povo ou nação, constituído expressando o seu modo de sentir, pensar e agir. Olha só, aqui a gente percebe que a cultura está relacionada ao modo de vida, ao modo de viver, ao modo de enxergar a realidade. Tem uma antropóloga que se chama Ruth Benedict, que ela diz que a cultura é uma lente pela qual a gente vê o mundo. Então, é através da cultura que nós interpretamos e sentimos a realidade. Por isso, aqui eu coloquei que seria um modo de pensar, sentir e de agir. Né? É um modo de viver, é um modo de existir dentro da sociedade. Essa concepção parte do princípio que todos os povos têm cultura. O que temos são formas diferentes de expressar, pensar e sentir as coisas do mundo. Então, todas as sociedades possuem um modo de existir, um modo de interpretar, um modo de se relacionar. Esse modo é chamado de cultura. Então, todos os povos, eles têm cultura. O que nós temos são culturas diferentes, com perspectivas diferentes. E vale ressaltar também que a cultura ela é cambiante, ou seja, ela muda constantemente. Se a sociedade ela está mudando, a cultura também acompanha essa mudança. Então, ela também é cambiante, ela também está mudando e se alterando de acordo com as questões da sociedade. Então, consequentemente, irá mudar o modo de pensar, o modo de agir e o modo também de se relacionar das pessoas. Aí eu trouxe uma chargezinha para a gente pensar um pouco esse conceito de cultura. Ele diz assim, meu pai me contou que quando ele ia à escola, o professor batia nos alunos que eram duros de aprender.
E os pais davam a maior surra em quem não queria ir para a aula. Quer dizer que a infância do meu pai foi um longo round. Essa é uma tirinha da Mafalda e mostra um pouquinho como é que o personagem vai falando como que o pai dele se relacionava com o aprendizado e com a escola. E como ele ficou impressionado que aquele modo no qual ele se relacionava com a educação, com a escola, né, ele ficou assustado de como é diferente do modo pelo qual ele se relaciona hoje. Então, aqui nessa tirinha, nós percebemos o quanto esse comportamento, o quanto os valores vão mudando ao longo do tempo, de geração em geração, como no caso aqui da tirinha. Então, mostra como a cultura ela vai se transformando e ela vai se modificando. Daí a pergunta, como podemos entender através da charge o conceito de cultura? Que esse conceito ele se transforma ao longo do tempo, que ele é cambiante e que ele constrói um modo de existir, um modo de viver, um modo de interpretar as coisas. Tanto do pai, do personagem, ao se relacionar com a educação, tinha uma experiência, porque aquela educação tinha determinados valores, determinadas práticas, quanto atualmente que esse filho também, né, percebe o quanto essa relação com a educação mudou, o quanto o modo de se relacionar mudou, né? Então isso mostra como esse conceito ele vai se modificando ao longo do tempo. E vale destacar também que a cultura, ela, por ter essa mobilidade, ela também é plural. Ela também está o tempo todo se modificando e ela tem essa diversidade justamente porque cada povo e cada sociedade vai ter a sua cultura. Aí a gente vai passar agora para falar de um outro conceito que se chama estranhamento. Né? E pela própria tipologia da palavra, dá para a gente tentar compreender o que esse conceito diz. Ele diz, estranhar significa se relacionar com a diferença, com aquilo que difere dos nossos códigos e entendimentos acerca do mundo. Olha só, nesse conceito aqui a gente já começa a perceber, se relacionar com a diferença, com a diversidade, aquilo que nos é diferente. Seja na língua, seja no modo de se vestir, seja no modo de se relacionar, seja no que se come. Então, esse estranhamento, ele faz com que a gente se depare com a diversidade, se depare com a possibilidade de termos, no caso, vários comportamentos e também várias culturas. O estranhamento faz parte da percepção que construímos acerca do outro, o outro no sentido daquele que é diferente. Então, aquilo que a gente constrói sobre o outro, nós construímos a partir da diferença. A diferença, ela é importante para a gente perceber o outro, para a gente identificar aquilo que difere do nosso comportamento ou da nossa visão de mundo. O sentimento do estranhamento nos ajuda a perceber as múltiplas culturas e realidades existentes no mundo. Faz com que a gente se depare com a diversidade e comece a se questionar o porquê dessa diferença. Mas é importante destacar que a ideia aqui é se deparar com a diferença. E ao se deparar com a diferença, a gente percebe que não é único. Nem é único enquanto sujeito, nem é único enquanto cultura, nem é único enquanto sociedade. O estranhamento, a gente pode citar aqui um exemplo importante que tem a ver com a formação do Brasil, que é quando os portugueses chegaram às terras brasileiras, eles encontraram os nativos e logo se deu um processo de estranhamento. É o que nós chamamos de um choque cultural, ou seja, quando os portugueses se depararam com os indígenas, se depararam diretamente com a diferença. Essa diferença tanto no biotipo desses sujeitos, como nas roupas, no comportamento, na língua, no modo de se relacionar, nos objetos, né, que eles carregavam. Então, toda essa diferença faz com que haja essa relação com culturas, né, diferentes. Então, esse estranhamento ele é importante para a gente lidar com essa diferença.
Partindo desse conceito, nós vamos pensar um outro também importante para nosso conteúdo, que é o conceito do etnocentrismo. Pela própria grafia também da palavra, nós podemos tentar entender o que é que ela significa. Etno vem de etnia, centrismo vem de central. É como se houvesse uma etnia central. Bem, o etnocentrismo, ele é um fenômeno no qual se misturam elementos intelectuais e racionais com elementos emocionais e afetivos. No plano intelectual, o etnocentrismo está presente na dificuldade de encarar a diferença. No afetivo, nos sentimentos de estranheza, medo e hostilidade. Isso é um conceito do sociólogo chamado Everardo Rocha, que escreveu o livro chamado O que é o etnocentrismo? E aqui ele diz, né, que o etnocentrismo é essa dificuldade da gente se relacionar com o diferente. E quando a gente se relaciona com o diferente, é sempre numa perspectiva de julgar essa diferença e não de perceber essa diferença. Nós vamos aprofundar um pouquinho para a gente entender melhor. O etnocentrismo, ele é um conceito da antropologia definido como a visão demonstrada por alguém que considera o seu grupo étnico ou cultura o centro de tudo. Portanto, num plano mais importante que as outras culturas e sociedades. Isso quer dizer o quê? Que a prática do etnocentrismo faz com que haja a ideia de que eu tenho uma cultura superior e uma cultura inferior, como se eu tivesse uma cultura que fosse central e, portanto, essa cultura ela fosse superior às demais culturas. O termo, né, etnocentrismo reforça a ideia de que há uma etnia, uma cultura central, ou seja, um modo de viver e pensar superior à outra. O etnocentrismo pontua a dificuldade na aceitação das diversidades em uma sociedade ou entre sociedades diferentes. Em outras palavras, as sociedades que se consideravam superiores enxergam com desprezo a outras sociedades. É essa ideia de que eu tenho uma sociedade ou uma cultura que é superior à outra. Por exemplo, quando a gente citou no conceito de estranhamento, quando os portugueses chegaram no Brasil e se depararam com os indígenas, a percepção deles é que eles eram selvagens, que os indígenas seriam selvagens, portanto seriam inferiores. Inclusive, na perspectiva deles, eles diziam, né, viemos aqui civilizá-los. E esse termo civilizá-los era a ideia de que a cultura deles, o modo que eles viviam, não era o correto, era inferior. O modo correto era o modo dos europeus, ou seja, dos portugueses. É um dos responsáveis, esse conceito do etnocentrismo, pela geração de preconceitos e discriminação, tanto na esfera cultural, na esfera religiosa, na esfera étnica e na esfera política também. Porque como há esse sentimento de superioridade, vem com esse sentimento a ideia de dominação, ou seja, a ideia de que eu vou ter uma cultura que é superior e, portanto, ela deve dominar a outra. Eu vou ter uma religião que é superior, que é a mais correta e, portanto, ela tem que suprimir as outras. Eu vou ter uma etnia que é superior, portanto, a melhor, e ela vai se sobrepor à outra. E eu terei, por exemplo, uma estrutura política melhor, superior e, portanto, irá se sobrepor a uma outra. Então, é sempre essa ideia de superioridade e faz com que haja esse olhar para essas condições que favorecem o surgimento, né, dos preconceitos e das discriminações. Aí eu trouxe aqui no outro slide um exemplo, uma imagem que reforça bem, né, essa ideia de superioridade. Aqui a gente vê uma imagem onde temos, né, a ideia do racismo, da xenofobia e do terrorismo. O racismo, que é um preconceito relacionado à cor da pele negra, partindo da ideia de que as pessoas que têm essa cor de pele sejam inferiores às pessoas da cor branca, da cor de pele branca. A xenofobia, que é uma aversão a estrangeiros, e essa aversão a estrangeiros reforça a ideia de que eu tenho uma cultura que é melhor e uma cultura que é inferior, que seria a cultura do estrangeiro. E o terrorismo, que é uma prática de violência que parte do princípio de que eu tenho uma sociedade que é correta e uma outra sociedade que não é. Então, essa correta vem dominar através das práticas de violência.
Então, pode-se perceber a prática do etnocentrismo em diversas ações na atualidade, como em destaque na imagem ao lado, nesses exemplos do racismo, da xenofobia e do terrorismo. Essas práticas partem da premissa de que uma cultura, um povo, uma sociedade é superior à outra. Partindo ainda, dando continuidade aí aos nossos conteúdos, nós vamos falar de um outro conceito, que é o conceito de diversidade cultural. Aqui eu coloquei uma imagem que vocês podem observar, que é uma imagem com várias pessoas com características físicas diferentes, para reforçar essa ideia de diversidade, de que eu tenho etnias, que eu tenho culturas que são diferentes. As sociedades produzem práticas, modos de viver, valores e estruturas sociais diferentes. Então, o que nós temos são sociedades diferentes, com estruturas diferentes e valores diferentes. Então, portanto, nós temos uma diversidade cultural. A diversidade cultural são os vários aspectos que representam particularmente as diferentes culturas, como a linguagem, as tradições, a culinária, a religião, os costumes, o modelo de organização familiar, a política, entre outras características próprias de um grupo de seres humanos que habitam um determinado território. Então, com esse conceito de cultura, nós percebemos que a diversidade cultural quer dizer o quê? Que nós temos culturas diferentes, com estruturas sociais diferentes e com práticas e modos de existir diferentes, como a gente citou aqui. Então, essa diversidade, ela reforça a ideia de que a cultura, né, é algo plural, né? É algo que, além de ser plural, ela também se modifica ao longo do tempo. A diversidade significa pluralidade, variedade e diferenciação, conceito que é considerado o oposto total da homogeneidade, ou seja, a diversidade reforça a ideia de heterogeneidade, ou seja, daquilo que é diferente, que se difere, daquilo que é plural. Atualmente, devido ao processo de colonização e miscigenação cultural entre a maioria das nações do planeta, quase todos os países possuem a sua diversidade cultural, ou seja, um pedacinho das tradições e costumes de várias culturas diferentes. Aí colocamos aqui a imagem do Brasil, que é um país que reforça muito a questão da diversidade cultural, demonstra muito como a cultura ela é diversa, sobretudo no nosso território, que nós temos um território que é grande, né, que é vasto, e dentro desse território, por conta da nossa formação enquanto nação, que nós fomos formados por 3 matrizes, né, matrizes culturais, que são os indígenas, que por si só já são diversificados, algo que a gente vai estudar na nossa próxima videoaula. Nós temos, né, a matriz africana, que também é diversificada, porque ela vem de diversas etnias do continente africano, e nós temos os europeus. Nós tivemos a influência, fomos colônia de Portugal, mas tivemos aqui a entrada de vários europeus que, em conjunto com essas outras culturas, vai dar essa miscigelância, vai dar essa pluralidade que é hoje o Brasil. E a diversidade cultural, ela é a ideia de que eu tenho várias culturas em um só mundo. E aqui nessa imagem a gente percebe bem essa perspectiva da pluralidade, essa perspectiva da diferença, que é muito presente dentro das culturas. Aí, a partir dessa imagem, trago aí 2 questionamentos importantes para a gente pensar como podemos identificar no Brasil a diversidade cultural. Bem, essa diversidade cultural, como eu disse anteriormente, ela vem justamente da história da formação do nosso país e por conta dessa influência de vários povos, né, que fizeram parte dessa formação e que até hoje estão presentes no nosso país e que a partir dessa mistura se construiu uma outra cultura e uma cultura diversa. E partindo disso, qual seria a identidade cultural do Brasil? Bem, primeira coisa que a gente tem que pensar sobre essa identidade é que ela é cambiante, ou seja, que ela muda, ela é mutável e que ela é plural. Não existe uma única identidade, nós temos várias identidades. Se a gente pega, por exemplo, o Nordeste, nós podemos perceber que dentro do Nordeste nós temos uma série de estados e cada estado
com uma cultura diferente, com uma estrutura social diferente, com um sotaque, uma linguagem diferente, um modo de agir diferente. Então, toda essa diferença faz com que a gente perceba o quanto a nossa identidade ela também é plural e ela também é diversificada. E aí, partindo disso, a gente pensa um pouco no que seria, né, essa identidade, né, cultural do Brasil. A diversidade cultural ela engloba o conjunto de culturas que existem. Então, nós temos aqui uma mistura muito grande, especificamente no Brasil, né? Esses fatores de identidade distinguem o conjunto dos elementos simbólicos presentes nas culturas e são eles que reforçam as diferenças culturais que existem entre os seres humanos. Então, essa diferença reforça e faz com que a gente se depare com essa pluralidade, com essa diversidade. E essa diversidade, ela tem um efeito extremamente positivo no que se refere à cultura, porque isso faz com que a cultura se torne mais rica, se torne uma cultura que tenha uma gama de possibilidades maiores para ações, para pensamentos e, sobretudo, para se relacionar melhor com a diferença, com o outro. E aí, para a gente refletir um pouquinho diante de todos esses conceitos que nós trabalhamos, eu trouxe aí 2 imagens, né, que refletem um pouco a influência dos povos originários, que são os povos, né, indígenas do Brasil. E por que esse termo originários? Porque são os povos que aqui habitavam quando os portugueses chegaram. E há uma imagem, né, de uma mulher negra, provavelmente a babá dessa criança, né, uma imagem de uma mulher com uma criança branca. E aí a pergunta é, como essas imagens estão relacionadas com a origem do Brasil? Essas imagens reforçam a influência dos povos originários na construção da cultura brasileira e os efeitos, né, que essa influência tem, que é algo também para a gente pensar e que a gente vai abordar nas nossas próximas videoaulas, e também a influência, né, dos povos africanos, para a gente pensar um pouco qual o papel deles, como é que os afro-brasileiros estão hoje, em que aspecto social, político e econômico eles se encontram e por que eles se encontram. Então essas imagens fazem com que a gente possa refletir um pouco sobre o papel e a representação que esses sujeitos, né, ainda têm e fazem parte da nossa sociedade. A ideia é a gente pensar um pouquinho sobre isso, né? Aqui é só uma deixa para a gente pensar nas nossas próximas aulas. E aí eu trouxe alguns vídeos, né, para que vocês possam pesquisar e possam analisar melhor esses nossos conceitos. Tem o primeiro vídeo que vai falar sobre identidade, etnocentrismo e estranhamento, que são esses conceitos que nós trabalhamos nessa nossa videoaula. Esse vídeo vai ajudar a amadurecer um pouquinho esses conceitos, a ter um entendimento melhor. E a gente tem um vídeo 2, que se chama O Perigo da História Única, que é um vídeo de uma africana chamada Chimamanda Adichie, e ela vai falar um pouquinho dessa narrativa única e o perigo que ela traz para a nossa sociedade, ou seja, a ideia de que eu tenho uma única história sobre as culturas ou sobre os sujeitos, e o que essa única história acarreta, o que ela pode trazer para essas sociedades. Então, é um vídeo super interessante, importante para que a gente possa ter uma dimensão sobre essas estruturas que fazem parte da nossa realidade. E o vídeo 3 já é um vídeo voltado mais para a questão do Brasil, que é a ideia da identidade nacional, que é ser brasileiro, para pensar um pouco como a cultura brasileira está construindo e construiu essa identidade, essas identidades, e como é que é ser brasileiro no Brasil. Então, são vídeos que vão ajudar a gente a ter uma compreensão melhor sobre o conteúdo da nossa disciplina. E aí eu vou fazer algumas indicações de leituras para quem quiser se aprofundar. Esses livros estão disponíveis em PDF também na internet, vocês podem baixar. Um livro primeiro é o da Chimamanda, que é um livro que é relacionado ao vídeo que eu indiquei a vocês, que se chama O Perigo de uma História Única. Então, é o textinho do discurso que ela faz. Então, é muito bom para a gente refletir como essa história única pode
estabelecer relações de dominação de uma sociedade com a outra. Então é importante para a gente ter essa percepção. O outro livro que eu indico é Cultura, um conceito antropológico, que é do antropólogo Roque de Barros Laraia. Ele é um clássico, né, da antropologia, das ciências sociais, para pensar um pouco a questão da cultura e como a cultura nos constrói enquanto sujeitos. Então, tem o capítulo 1, que é muito bom para que a gente entenda um pouquinho esse conceito que a gente trabalhou aqui na nossa aula, mas que vocês podem se aprofundar um pouco mais. E aí também tem esse outro livro do José Luiz dos Santos, que se chama O que é Cultura. É mais um livro para aprofundar um pouco mais esse conceito, para que a gente entenda melhor o que é a cultura e como ela faz parte do nosso cotidiano e da nossa forma de ver o mundo. E aí nós temos o livro Aprender Antropologia, que nesse livro vai trabalhar esse conceito do etnocentrismo. É um aspecto que se constrói a partir da relação de uma cultura com a outra e que termina gerando essa perspectiva de dominação e que, consequentemente, gera também as relações de exploração, que é o que nós vamos observar tanto na relação com os povos originários, como também na relação com os povos afro-brasileiros. Depois a gente vai desenvolver isso melhor nas nossas próximas videoaulas. E aí eu deixo uma fala da Conceição Evaristo, que ela diz assim: e não há quem ponha um ponto final na história. Ou seja, a história de uma cultura, de uma sociedade, não tem um ponto final. Ela tem sempre reticências, porque ela está sempre continuando, se transformando, né? E o importante é que ela seja contada pelos seus protagonistas, porque assim a gente não vai ter uma história única, né? Nós vamos ter várias histórias que faz com que a gente tenha um olhar mais complexo e mais próximo da própria realidade. Então é isso. Bons estudos, desejo a todos que essa videoaula tenha ajudado a compreender melhor e que participem dos fóruns, possam discutir, os conceitos e os elementos que a gente trabalhou aqui, tá? Então, bons estudos, um abraço e a gente se encontra na nossa próxima videoaula. Obrigada!